Muitas pessoas acreditam que tem manias e chamam isso de toque. Mas será que isso é toque? Vamos descobrir? Olá, eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e hoje eu quero falar com você sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O TOC geralmente vem acompanhado de duas coisas, de obsessões e de compulsões. As obsessões são pensamentos, impulsos, imagens persistentes e indesejados. A gente não pede para que eles venham. A gente chama de intrusivo, porque é como se eles fossem intrusos. Eles vêm e eles não saem, enquanto a pessoa não tem um comportamento que faça com que ele vá embora. Esse é o pensamento de quem tem o TOC. Ela precisa ter um comportamento que vai fazer com que aquele pensamento obsessivo seja aliviado. As compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais que fazem com que as obsessões sejam aliviadas. No TOC acontece um problema na comunicação do nosso cérebro. Imagine que no nosso cérebro tem uma parte que nos avisa quando nós temos algum problema ou quando nós temos algo que seja um perigo ou um risco para a nossa vida, né, ou para a nossa segurança. E tem uma outra parte no nosso cérebro que filtra, tá, eu tenho um perigo, mas deixa eu ver se esse perigo realmente é perigoso, se esse perigo que o meu cérebro está falando aqui, ele realmente é uma ameaça para mim. Na pessoa que tem o TOC, essa comunicação e essa filtragem, ela não é feita adequadamente. Ou seja, é como se ela não tivesse um filtro. Eu sempre falo para eles imaginarem uma janela onde a gente coloca uma tela para evitar que as moscas, os pernilongos entrem na nossa casa. Então faça a comparação entre a região do cérebro que detecta os perigos e a janela, e a região do cérebro que filtra se aquilo realmente é perigoso ou não, com a tela que fica na janela. O cérebro de alguém que tem TOC não tem essa tela. Então, tudo é perigoso, tudo é ameaçador, principalmente aquilo que está relacionado aos pensamentos obsessivos. De onde vem o TOC? Como que isso acontece na vida das pessoas? Pesquisas mostram para nós que o TOC, ele tem uma forte raiz na questão genética. Então, se na família tem alguém com um transtorno obsessivo compulsivo, as chances de que outras pessoas também o tenham são bem maiores. Geralmente ele vai acontecer ali por volta dos 19 anos. Também pode acontecer na infância, a criança ou o adolescente também pode vir a ter o TOC. Quanto mais cedo ele se manifesta na vida da criança, no caso, mais difícil será o tratamento, porque mais difícil será eliminar esses rituais, essas obsessões que acontecem na vida dessa pessoa. Outra questão interessante é que o TOC aparece mais nas mulheres do que nos homens. Mas quando ele aparece na infância, ele aparece mais nos meninos do que nas meninas. Na idade adulta, o TOC geralmente vai aparecer de uma determinada maneira. Se a pessoa tem um TOC por limpeza, ela vai continuar tendo TOC por limpeza se ele voltar a aparecer mais tarde. E na infância pode aparecer, em um determinado momento, TOC por limpeza, em outro TOC por assimetria, né? E assim por diante. Tem uma maleabilidade, uma variabilidade maior nas crianças do que nos adultos. Agora eu quero te contar quais são os tipos de TOC que as pessoas podem ter. O primeiro e mais conhecido, talvez, é o TOC da limpeza. Muitas vezes você deve ter encontrado pessoas na sua vida que são loucas por limpeza. Esse tipo de comportamento no TOC, geralmente ele é guiado por uma obsessão, por um pensamento de que algo pode estar contaminado. Eu preciso me precaver das contaminações. E aí acontecem as limpezas. E as pessoas às vezes se extenuam, se cansam para manter tudo muito limpo. Tem pessoas que têm o TOC de limpeza com relação aos alimentos que chegam a machucar os alimentos na hora de lavar ou que deixam de comer porque acham que estão sujos e que aquilo vai contaminá-lo. Outra apresentação do TOC é o TOC por simetria. Então, pessoas que
tem muita preocupação com a organização, com deixar tudo em ordem, tudo simétrico, com contar tudo, são pessoas que sofrem desse tipo de toque. E elas são movidas por pensamentos obsessivos de que se tudo não estiver extremamente organizado, se tudo não estiver contado, né, não tiver feito nesse ritual, algo muito ruim vai acontecer a ela ou a outra pessoa. Uma outra manifestação do toque é o toque do pensamento proibido ou pensamento tabu. São medos, são obsessões agressivas com um contexto sexual ou religioso ou compulsões relacionadas. Tem pessoas que ficam imaginando cenas em que ela está tendo relacionamentos sexuais com pessoas muito próximas e isso afere muito porque ela mistura com desejo, né? Ela não sabe se aquilo é um desejo ou se aquilo é um resultado do transtorno em si. Tem pessoas que estão sempre imaginando que elas estão blasfemando ou que elas fizeram algo de errado e que por isso elas precisam repetir constantemente orações, mantras, palavras para que elas sejam perdoadas. É uma manifestação também que causa bastante sofrimento. E uma outra manifestação, a última manifestação do toque, que é o toque de dano, ou seja, quando a pessoa se imagina ferindo alguém muito querido. Esse é um tipo de manifestação que particularmente causa muita inquietude nas pessoas. Veja você, a pessoa tem a capacidade de se ver matando alguém muito querido. Uma mãe que se vê jogando uma faca num filho. É algo extremamente sofrido. Por esses tipos de manifestação, a gente já entende o quanto o toque pode causar sofrimento na vida das pessoas. E é isso que eu quero falar com você agora. O toque causa uma imensa ansiedade, muita angústia e inquietude na vida das pessoas que sofrem desse transtorno. Muitas pessoas acabam evitando os ambientes que desencadeiam as obsessões e as compulsões. Isso faz com que elas fiquem cada vez mais isoladas. Outras pessoas ficam cada vez mais dependentes de quem está ao seu redor, porque as pessoas precisam confirmar para ela que realmente a porta está fechada, que o gás foi desligado ou que ela não está enlouquecendo. Ou seja, é algo extremamente sofrido. O toque pode trazer muitas dificuldades com relação ao trabalho. Imagine você, uma médica, que tem um toque de contaminação. Como é que será a vida dessa pessoa? Se ela precisa o tempo todo tocar no paciente, se ela precisa examinar o paciente, se ela precisa sair de sua casa e ir até o consultório, deve ser muito difícil. E realmente é. Imagine você uma pessoa que precisa sair para os seus compromissos, mas que acredita que enquanto ela não fizer um determinado número de orações, ou de mantras, ou de repetições, ela não pode sair de casa. No começo é 1 hora, depois passa 2, ela passa a acordar mais cedo. Toda a dinâmica da vida dela vai sendo mudada em relação ao transtorno, e isso causa muito sofrimento. Tem pessoas que abandonam faculdade, abandonam o trabalho, porque precisam, se sentem obrigadas, impelidas a obedecer aquele pensamento obsessivo. Outro problema que o toque também traz para a vida da pessoa é que ela se torna cada vez menos autônoma e cada vez menos independente. Preste atenção que tem uma diferença nessas duas palavras. Autonomia é a capacidade de decidir, de pensar sobre as coisas, e a independência é a capacidade de fazer por si mesmo. Quem tem toque acaba ficando muito dependente de quem está ao seu redor, para que confirme ou para que reafirme aquilo que ela faça. Algumas pessoas acabam envolvendo a família inteira naquele transtorno. Pessoas que têm o toque por limpeza acabam incomodando a família como um todo, porque ela limpa e ela não pode ver nada sujo e os familiares não podem sujar nada, ou seja, cria uma confusão interna na família e causa muita dificuldade para os relacionamentos. Tem pessoas que causam problemas dermatológicos, lavam tanto as mãos que chegam a causar ferimentos na pele. Tem pessoas que tomam banho com tanta força que também causam ferimentos no próprio corpo. Toda essa explicação foi para te mostrar o quanto a pessoa que tem toque pode sofrer e o quanto essa pessoa precisa de ajuda, porque tudo isso acontece num universo imaginário, passa para o comportamento e
a vida como um todo dessa pessoa vai sendo afetada. Importante também que você saiba que apesar de toda essa dificuldade e sofrimento, tem tratamento. É sobre isso que eu quero falar com você no próximo vídeo. Te espero lá, um grande abraço e até mais!